Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui. Quero também falar com você que está nos assistindo através da internet. Deus abençoe a sua vida também. Agora você pega a sua Bíblia, se acomode aí na sua poltrona, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Amém? Mensagem essa que está baseada em 2º livro dos Reis, no capítulo 20, verso de 1 a 21. 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis está depois de 1º livro dos Reis. Pastor, tem hora que é engraçadinho, né? Eu vou usar nessa noite a versão Almeida Revista e Atualizada, ok? Mas qualquer tradução que você tiver aí, qualquer versão, não altera o texto. 2 Reis 20. Todo mundo achou? Podemos ler? Então vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao 3º dia eu subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Nesse tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera muito doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa, todo o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, o seu arsenal, tudo quanto se achava nos tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: e o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio
do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quanto ao mais dos atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez o açude, o aqueduto, que trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Assim descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos orar. Pai, tua palavra fora lida, nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Deus, que eu seja nessa noite tão somente apenas a voz, e que o Espírito do Senhor possa falar ao meu coração e ao coração de cada um aqui, Pai, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que ouvirão, ó Deus, um dia esta palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz que Ezequias foi um homem singular, que não houve antes ou depois alguém semelhante a ele. Ele começa a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade, e ele reinou durante 29 anos, e morreu aos 54. O seu pai, o rei anterior, Acaz, foi um dos homens mais perversos da Bíblia, dos reis de Judá. Acaz foi um homem idólatra, feiticeiro, praticava tudo que era de ruim, chegando ao ponto de sacrificar um dos seus próprios filhos a um deus pagão a quem ele adorava. O homem que perverteu Judá, um homem que encheu o seu reino de ídolos, de toda espécie de idolatria, provocando a ira de Deus. A casa de Deus, sim, ele havia feito tudo isso que você imaginou. A casa de Deus já não tinha mais culto, já não se adorava praticamente a Deus. Ezequias então assume o governo que recebeu do seu pai, e ele resolve ser diferente, não seguiu as pegadas do seu pai, e ele limpa então todo o território de Judá, de toda espécie de idolatria. Ele reabre a casa do Senhor, ele limpa, ele coloca as coisas em ordem, ele promove uma grande reforma, provoca um grande avivamento da sua época. A Bíblia diz que Deus era com ele, por isso ele se tornou um homem rico, ele se tornou um homem próspero, ele se fortaleceu, e com isso ele se tornou muito popular. Mas quando ele estava no auge do seu reinado, do seu governo, acontece dois problemas sérios. O primeiro deles foi quando Senaqueribe, o rei da Síria, com seu poderoso exército, cerca Jerusalém. E Senaqueribe manda uma carta para ele dizendo: olha, é melhor você se render, porque nós vamos tomar essa cidade. Ezequias então está agora com 39 anos de idade, ou seja, no 14º ano do seu governo. O exército da Síria era um exército poderosíssimo, mais de 185 mil homens. Do ponto de vista militar, Ezequias não tinha a menor chance, até porque eles não tinham estratégia militar, eles não tinham armas, eles não tinham nem homens suficiente para tal. E Senaqueribe já havia atacado outras nações e agora se aproxima de Jerusalém.
E ele então manda dizer diz para Ezequiel o seguinte, o mensageiro diz a Ezequiel o seguinte: olha, não adianta você confiar nesse Deus que você diz que serve, porque quem for os deuses de Sarbapaim, quem for os deuses de Samaria e outro lugar para deter o exército assírio, então não será esse seu Deus. Querida, a Bíblia diz que Ezequias, ele entra na casa de Deus, ele coloca aquela carta em cima da mesa, e a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, veja o que está dizendo este homem. É verdade que ele disse que destruiu todas as nações e os seus deuses não impediram. Verdade é que eles não eram verdadeiros deuses, mas o Senhor é verdadeiro Deus. Então esse homem não está afrontando a mim, mas esse homem está afrontando inclusive o Senhor. Então, Senhor, está nas tuas mãos. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo, apenas um anjo, invadiu o arraial dos assírios e derrotou e matou 185 mil homens. E assim a cidade, Ezequias obteve esse grande livramento do Senhor. Então esse foi o primeiro problema que ele enfrentou. O segundo problema que ele enfrentou, nós lemos agora. Ele foi acometido de um problema sério de saúde. Ele tinha uma úlcera. A medicina da época, o dinheiro que ele tinha, os recursos que ele tinha, não resolveram o problema dele, e o problema se agravava cada vez mais. A Bíblia diz então que Deus manda o profeta Isaías ir à casa dele. Só que o profeta não foi lá para trazer um conselho, para dar a ele um conselho, nem muito menos para curá-lo. O profeta Isaías vai à casa dele para dar a ele um ultimato, dizendo: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Fala para mim. Agora esse homem tão ilustre, tão poderoso, tão honrado, não tem o que fazer. A única coisa que ele tem que fazer é apelar para Deus, e foi o que ele fez. A Bíblia diz então que quando ele recebe essa notícia, que querido, você receber a notícia de um médico de que o seu estado de saúde não é bom, que você tem uma doença incurável, né? Que você a qualquer momento vai morrer, você ainda pode ter a expectativa de consultar um outro médico, de você, de repente, houver um engano no exame, etc e tal, mas você recebeu uma palavra dessa de Deus, ou seja, ponto final. Mas ele que já tinha tido a experiência com Deus, agora ele volta de novo, e a Bíblia diz que ele se vira para a parede, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E ele faz uma oração: oxalá que eu e você pudéssemos fazer esse tipo de oração a Deus. E ele diz: Senhor, lembra que eu andei em teus caminhos de forma reta, digna. Senhor, lembra que eu não ultrapassei, não perverti os seus mandamentos. Enfim, ele chora a Deus, ele clama ao Senhor pela sua cura. E a resposta, querido, veio de forma tão rápida, que antes de Isaías deixar o palácio, Deus diz assim: vai e volta lá, diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas. Só abrindo um parênteses, querido, qual foi a última vez que Deus viu as suas lágrimas? E diz a ele que que ele vai ser curado, que daqui a 3 dias ele vai comparecer à casa de Deus, e eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida. Para quem ia morrer, 15 anos, que bênção, hein? E aí Ezequias perguntou para Isaías: mas qual é a evidência de que realmente eu vou ser curado e que daqui a 3 dias eu vou à casa do Senhor? E aí Isaías responde para ele:
Eu vou te dar um sinal. O que é que você quer? Você quer que o relógio de acabe adiante 10 graus, ou você quer que ele retroceda 10 graus? O que equivale a mais ou menos 40 minutos. Ezequias pensou, bom, relógio, eu nunca vi relógio da marcha ré. Eu sei que relógio anda sempre para frente, ainda que atrasado, mas é para frente. Ele disse, eu quero que volte 10 graus. Querido, e a Bíblia diz que assim aconteceu. Deus voltou 10 graus no relógio de Acabe, ou seja, cerca de 40 minutos. Você pode dizer assim, mas parece tão pouco, querido, parece tão pouco. Sabe o que isso significa dizer? Que Deus parou a rotação da terra, parou, freou e pegou isso com a terra e voltou 10 graus. Isso, uma terra que faz um movimento de 1.700 quilômetros por hora. Só Deus pode fazer isso. E Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus fez isso, querido, para atender a oração de um homem. Aleluia. E eu quero dizer para você, se prepare para você dar um glória a Deus, que o mesmo Deus, querido, de Ezequias, é o meu Deus, é o seu Deus. É o mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias, que ouve a sua. Arabassani Candarai. Aleluia. Agora a grande pergunta é: o que fez Ezequias diante de tão extraordinário milagre? Eu queria que você prestasse bastante atenção daqui para frente, porque agora é que eu vou começar a pregar, até agora só foi introdução. Vai comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Fique atento, deixa Deus falar com você. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 24. É um texto paralelo a isso, ok? Pode ler? Segunda Crônica 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então ele orou ao Senhor, que lhe falou, lhe deu um sinal. Já comentei sobre o sinal, ok? Presta atenção agora no verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor, presta atenção, não veio contra eles nos dias de Ezequias, ou seja, a ira do Senhor não veio contra ele nos dias do seu reinado. Presta atenção que lá na frente nós vamos precisar disso, ok? Volte agora para o texto que nós lemos, de 2 Reis 20. Eu quero que você preste atenção, querido, porque receber um milagre de Deus é bênção pura, sim ou não? É maravilha, é um privilégio, mas querido, é também uma grande responsabilidade. Tem muita gente recebendo milagre de Deus, recebendo bênção de Deus, e depois sendo infiel, depois virando as costas, depois agindo de maneira a provocar a ira de Deus. Presta atenção. Ezequias, ao invés de humilhar e exaltar a Deus, ele exaltou a si mesmo. Pastor, como assim? A resposta está aí no verso 12 e 13 do texto inicial. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa de tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos, tesouro. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que eu não lhes mostrasse. Presta atenção. O milagre foi tão grande, e aquilo tão notório, que o rei da Babilônia ficou sabendo. O rei da Babilônia compra presentes e manda uma comitiva diplomática até Jerusalém para visitar Ezequias.
E Ezequias então se sente orgulhoso. E aí Ezequias mostra a casa, mostra o arsenal, mostra o seu tesouro, mostra tudo que havia na casa. Mostrou quão poderoso, quão rico, quão famoso ele era. Mas presta atenção. Mas ele não pronunciou uma palavra de gratidão, de louvor a Deus pela cura e pelo livramento contra o exército da Síria. Como se tudo aquilo fosse obra das suas mãos, como se tudo aquilo fosse fruto da sua capacidade. E a Bíblia diz que isso provocou a ira de Deus. Ok, vamos continuar, verso 14. Então o profeta Isaías retorna à casa dele. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Presta atenção. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, como o que vocês entesouraram, os teus pais entesouraram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Sabe o que o profeta estava dizendo? Bem, Ezequias, essas pessoas que você tanto se exaltou diante deles, um dia vão voltar e vão levar tudo que você juntar. E tem mais, verso 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que coisa terrível! Eles levariam tudo que se ajuntou, os seus filhos serão castrados para serem levados como eunucos, como escravos no palácio da Babilônia. Agora vejam a resposta de Ezequias, verso 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Ei, como assim, Ezequias? Eu estou dizendo para você que Deus vai tirar tudo, que seus filhos vão ser levados, vão ser castrados para serem escravos e eunucos. Você está dizendo boa essa palavra? Veja o final do versículo, a parte B. E você diz boa esta coisa? Pois pensava Ezequias: haverá paz e segurança em meus dias. E trocando em miúdo, ele estava dizendo: quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui. Desculpe a expressão, mas para mim pouco me importa. Eu vou morrer em paz. Lembram do versículo que diz que Deus não provocaria a ira no governo dele? Então, como dissesse assim, ó, para mim tanto faz. Para mim está tudo bem, porque eu vou morrer em paz. Querido, e aqui esse homem tão poderoso, esse homem tão piedoso, esse homem tão admirável, nos frustra. Porque a sua atitude está sendo egoísta. Ele não está pensando nos seus netos, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nas futuras gerações. E queridos, aqui está algo para nós refletirmos. A necessidade de nós investirmos nas nossas futuras gerações, de investir nos nossos filhos, netos, bisnetos e as gerações futuras. A ordem de Deus para Ezequias foi: põe em ordem a tua casa. Presta atenção, ele não está dizendo põe em ordem a tua vida. Então quando ele fala de põe em ordem a tua casa, querido, ele está falando o quê? Põe em ordem a tua família, a tua casa, mas põe em ordem a tua família. Não estava falando da casa física, põe em ordem os móveis, o telhado, as paredes. Não, ele estava dizendo põe em ordem a tua família. Presta atenção, Ezequias experimentou 2 tremendos milagres de Deus, mas ele não obedeceu a ordem de põe a tua casa em ordem, a tua família em ordem. Vamos prosseguir. Capítulo 21 agora aí de 2 Reis. Muito bem, Ezequias morre, seu filho Manassés vem reinar no lugar dele. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 55 anos em Jerusalém. Querido, foi um dos reinados mais longos e um dos piores, vocês vão ver um pouquinho. Então presta atenção, se Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos, e se Manassés começou a reinar com 12 anos, significa que Manassés nasceu 3 anos depois da cura de Ezequias, certo? Ok. E se Deus deu uma ordem para que colocasse a tua casa, a tua família em ordem, Manassés, querido, com toda a lógica, evidentemente, deveria ter pensado: eu vou investir na vida desse menino, eu vou ensinar esse menino o caminho do Senhor, eu vou mostrar a esse menino que ele deve abraçar a fé no Deus que tem me abençoado tanto. Eu vou discipular esse menino, eu vou ensinar a ele as verdades da palavra de Deus, eu vou fazer com que ele de certa forma seja como eu fui, e melhor ainda, que ele seja abençoado tanto quanto eu fui, e muito mais abençoado do que eu fui. Vamos continuar o texto, verso 2 do capítulo 21. Presta atenção, fez ele o que era mal perante os olhos do Senhor, segundo as abominações do gentio que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu nos atos da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns, feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, para o provocar a ira. Verso 16, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante os olhos do Senhor. Querido, parece que Manassés tinha birra do pai, porque tudo que o pai fez, ele desfez. Ele quis ser exatamente o oposto do pai. Segundo os estudiosos, foi ele quem mandou serrar o profeta Isaías ao meio, o homem que tinha sido uma bênção no reinado de seu pai. Agora, lembram daquela profecia lá atrás, de que um dia a Babilônia viria para levar tudo? Esse dia chegou. Jeremias relata como foi que isso aconteceu. Jeremias diz que a cidade foi sitiada, que não entrava nada, nem entrava nem saía, não entrava alimento, ninguém podia sair nem entrar, e aí o povo começa a passar fome, querido, fome tal, em que as mães começaram a comer seus próprios filhos. A situação era tão terrível, que Jeremias chegou a dizer que eram mais felizes aqueles que eram mortos ao fio da espada. Vá comigo em Jeremias capítulo 15. Versículo de 1 a 4. Disse, porém, o Senhor: ainda que Manassés e Samuel se pusessem diante de mim, presta atenção, Samuel e Moisés foram os dois grandes intercessores em favor do povo. Ainda que eles comparecessem diante de mim, o Senhor está dizendo, meu coração não se inclinaria para esse povo, lançá-los diante de mim e saiam, lança-os diante de mim e saiam. Quando se perguntar, para onde iremos? De Elias,
Assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Verso 4: entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto ele fez em Jerusalém. Querido, presta atenção. Manassés já tinha morrido, há anos, mas os pecados, os seus erros, foram tão grandes que o que Jerusalém estava experimentando agora é atribuído a ele. A palavra de Deus não falha, querido. Pode passar tempos e tempos, mas ela vai se cumprir. Talvez você pense que algo que você está fazendo hoje, aquilo ficou no esquecimento. Não ficou, não. Não ficou, não. Então nós chegamos presta atenção comigo, então nós chegamos à seguinte conclusão: que o cativeiro babilônico nasceu dentro da casa de Ezequias, lá atrás, porque ele não obedeceu a ordem de põe em ordem a tua casa, ou seja, a tua família. Irmão, se nós negligenciarmos a formação espiritual dos nossos filhos, as futuras gerações, querido, vão experimentar as consequências. Talvez você esteja experimentando algo hoje que muito lá atrás foi decretado por Deus, mas você hoje tem a salvação em Cristo Jesus, que pode quebrar toda maldição hereditária na sua vida. Experimente isso. De repente você está passando por algo que você não tem razão de ser. Dobra o joelho e diz: Senhor, se na primeira, segunda ou terceira, quarta e última geração passada da minha família, se alguma legalidade foi dado para o inimigo, está quebrado em nome de Jesus na minha vida, na vida dos meus filhos e das minhas futuras gerações. Nós não podemos negligenciar, querido, o estudo da palavra dos nossos filhos, para que eles não venham experimentar as consequências no futuro. Não adianta, querido, eles terem sucesso na vida acadêmica, sucesso na vida profissional, sucesso financeiro, se eles fracassarem na vida espiritual. Porque sucesso sem Deus é fracasso. Flávio, essa é boa, hein? Sucesso sem Deus é fracasso. Quando nós olhamos para as Escrituras, querido, algumas coisas nos chamam a atenção de maneira muito especial. Davi salvou o seu povo daquela época, mas perdeu a sua família. Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. E Deus hoje quer usar as nossas famílias, querido, para salvar o mundo de hoje. Porque Deus sempre tem um propósito na vida de cada um de nós, sim ou não? O propósito de Deus para Moisés, qual foi? Tirar o povo de Deus do Egito. Propósito de Deus para Josué foi que colocar o povo na terra prometida. O propósito de Deus para Davi foi unificar um grande reino. O propósito de Deus para Salomão foi construir o templo. O propósito de Deus para Neemias foi reedificar os muros e a cidade de Jerusalém. O propósito de Deus para João Batista foi abrir e preparar o caminho do Senhor. O propósito de Deus para Paulo, para levar o evangelho a todos os reinos e governos daquela época. Querido, qual é o propósito de Deus para nós hoje? Para nós hoje que somos filhos de Abraão. Tem algum filho de Abraão aqui? Todos nós somos filhos de Abraão. Porque filho de Abraão
não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo nas veias, mas é aquele que tem a fé de Abraão no seu coração. Não é isso que Deus disse para Zaqueu naquele dia? Porque hoje esse se tornou filho pela fé. Então qual foi o propósito de Deus para Abraão? Você pode ir lá em Gênesis capítulo 18. Não precisa nem esperar, né? 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos, a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu escolhi, querido, presta atenção, Deus escolheu Abraão para isso, para que a sua descendência colocasse a sua confiança e obediência em Deus. Eu e você hoje somos descendência de Abraão, para que nós possamos colocar a nossa fé e a nossa obediência em Deus Todo-Poderoso. E é interessante isso, porque quando Isaac nasceu, Abraão estava com quantos anos? 100 anos. Quando Abraão casa com Rebeca, quando Isaac casa com Rebeca, Isaac estava com 40 anos, Abraão estava agora com 140. Acontece que Rebeca era estéril. Isaac ora por ela 20 anos, para que ela tenha filho. Então quando os gêmeos nascem, Jacó e Esaú, Abraão estava com 160, e Abraão morreu com 175. Ou seja, Abraão teve apenas 15 anos para conviver com os netos, levando em consideração de bebê até 15 anos, muito pouco tempo. Como é que ele ia passar isso? Mas a Bíblia não deixa nada sem resposta. Você pode ler comigo Hebreus 11:13, ou então presta atenção. Todos esses, ou seja, todos os patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros em peregrino sobre essa terra. Então, querido, presta atenção, Abraão, ele está olhando na ponta dos pés, ou seja, ele está olhando lá na frente os futuros descendentes, ou seja, Abraão estava olhando para mim e para você. Aleluia! Abraão estava dizendo, aqueles meus filhos que no futuro hão de crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eles ponham a sua confiança e a fé no meu Deus, o Deus de Abraão. Esse é o propósito de Deus, querido, para mim e para você. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida é isso, que você ponha a sua confiança e a sua fé em Deus. Abraão estava ensinando para mim e para você, que somos pais, que somos avós, que nós temos que orar pela vida dos nossos filhos, nossos netos, para que eles ponham a fé no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Irmãos, está provado estatisticamente que 50% dos filhos de crentes que entram para a universidade, eles saem de lá descrente e desviado da igreja. Por que será? Porque nós estamos falhando em colocar a nossa casa, a nossa família em ordem. Porque nós estamos falhando em orar com eles e por eles. Porque nós estamos falhando em ensinar a eles as sagradas letras. Porque nós estamos falhando em viver uma vida de testemunho, uma vida de crente verdadeiro na presença deles. Caminhando para o final já, abre comigo em 1 Samuel capítulo 12. Querido, quantos estão entendendo a palavra? Amém, aleluia, glória a Deus, está sendo edificado. 1 Samuel 12,
Presta atenção, 1 Samuel 12, 12. Aqui está um dos mais brilhantes testemunhos que a Bíblia relata. 1 Samuel 12, 2. Já envelheci, Samuel dizendo, já envelheci, estou cheio de cãs. Todo mundo sabe o que é cãs? Cabelo branco. Assim, eu estou cheio de cãs. Já envelheci, estou cheio de cabelo branco. Vamos lá. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem eu recebi suborno, para encobrir com eles os meus olhos, e eu vos restituirei. Então responderam: em nada nos desfraudaste, em nada nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Querido, segura aí. Samuel era juiz, Samuel era profeta e Samuel era sacerdote, ou seja, ele cuidava da vida política e da vida religiosa do povo. Ok, então ele está agora se aposentando, cabelo branco, ele está passando o bastão, está saindo de cena. Então ele chama a nação para dar essa espécie de testemunho. Ele era um homem público, de vida pública, ele era um juiz. E aí quando você lê um negócio desse, você fica imaginando, quem dera que as nossas autoridades, quem dera que os nossos magistrados, os nossos políticos pudessem chegar diante da nação e dar um testemunho desse, de vida íntegra, mexeu com muito dinheiro, não pegou um centavo, não aceitou suborno, agiu com retidão, belíssimo testemunho. É assim que eu quero encerrar minha carreira, em nome de Jesus. Porém, esses porém são terríveis, né? Eu não gosto do porém. Quando assim, porém, vai para o capítulo 8 comigo, ainda aí de 1 Samuel. Primeiro Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Olha para mim. Você consegue ver alguma coisa errada aí? Quem constituía juiz em Israel? Quem? Deus. Primeiro erro, ele está usurpando uma função que não lhe cabia. Segundo erro, quem ele nomeou como juiz? Quem? Seus filhos. Isso cheira a nepotismo? Verso 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Eita. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Querido, os filhos dele eram o oposto dele. Aquilo que era o mais forte na vida de Samuel, que era a integridade, faltou nos filhos. Os filhos são corruptos, aceitam suborno, não têm integridade, e mesmo assim Samuel os nomeou juízes. Verso 4 e 5. Então os anciões de todo Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram: você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Queridos, os anciões, os líderes de Israel estão dizendo o seguinte: Samuel, com você a gente está fechado, se você vivesse mais uns 50 anos, nós estávamos juntos, mas com seus filhos não dá para a gente. Então, já que você está envelhecendo, antes que você morra, constitui um rei sobre nós, como as outras nações têm, porque com seus filhos nós não queremos ficar. Presta atenção, a que conclusão nós chegamos?
Se o cativeiro babilônico nasceu dentro da casa de Ezequias, a monarquia de Israel, a rejeição do governo teocrático de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Tudo isso por quê? Porque pensaram em si, mas não colocaram a sua casa, a sua família em ordem. Queridos, e lamentavelmente esse é o retrato da humanidade hoje. Volto a falar, não basta você colocar os seus filhos na melhor escola, não basta você encaminhá-los e indicá-los na profissão mais rentosa, não basta você lutar para que eles sejam grandes homens e grandes mulheres, devem sim, mas querido, se não os encaminharmos na direção de Deus, tudo isso não vale nada. Por isso eu quero conclamar a você que é pai, você que é avô, você, talvez aqui não tenha, mas alguém que está me ouvindo, bisavô, você que está me ouvindo, me assistindo, você que vai me assistir no futuro, vamos ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, vamos ensiná-los a colocar a fé e a confiança em Deus, vamos ensinar a ele as sagradas letras que o farão sábio, conforme fez a avó e a mãe de Timóteo. Querido, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos para a vida, nós geramos filhos para povoar o céu. Aleluia, aleluia. Nossos filhos são bênção, querido, nossos filhos são de Deus, nossos filhos são filhos da promessa dada lá a Abraão desde o início. Por isso nós não podemos entregá-los de bandeja para este mundo, querido. E nós precisamos lutar, precisamos jejuar, precisamos orar por eles, querido. Precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos pagar o preço para vê-los convertidos, para vê-los salvos, para vê-los cada vez mais cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Para que amanhã nós possamos ver uma igreja forte, uma igreja poderosa, mais cheia do Espírito do que temos visto hoje. Amém? Amém mesmo? Quero que você fique em pé e abra sua Bíblia no Salmo 128 para nós encerrarmos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 128, eu quero que no primeiro versículo, onde fala aquele, que você coloque a família. No versículo 4, onde está dizendo o homem, que você coloque a família. Amém? Vamos junto? Bem-aventurado a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoada a família que teme o Senhor. O Senhor a abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel, ou seja, a paz sobre a tua família. Amém? Aleluia, vamos declarar isso?
Amém, gente? Amém? Pai, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias, Senhor. Deus querido, que as nossas famílias, meu Pai, estejam sempre debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo da mão poderosa e abençoadora e protetora do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, eu oro agora pedindo, Pai, se Satanás tem tentado trazer discórdia, desmoronar, desestruturar as famílias, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda a intenção do inferno de jogar esposo contra esposa, filhos contra pais, pais contra filhos, em nome de Jesus, Pai, que as nossas famílias, Senhor, estejam, Pai, no altar do Senhor, Pai. Oh Deus, abençoa, Senhor, ajuda-nos a colocar, ó Pai, a nossa família em ordem, ó Pai, para que a nossa família, meu Deus e meu Pai, seja abençoada cada dia mais. Deus, abençoe cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Recebe, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e fortalece, Pai, cada dia mais as nossas famílias, fortalece cada dia mais a família espiritual do Senhor, que é a tua igreja, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.